Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre os argumentos filosóficos que comprovam ou tentam provar a existência de Deus. Vamos falar de 4 argumentos filosóficos que falam da existência de Deus dentro da matéria teologia ou teontologia, a doutrina de Deus, a ciência que estuda o ser de Deus, né? Então vamos falar aí de 4 argumentos sobre a existência de Deus, 4 argumentos filosóficos. Lembrando que a Bíblia não tem a preocupação de provar a existência de Deus. Eu vejo algumas pessoas buscando na Bíblia textos que provem a existência de Deus, mas nós observamos de Gênesis a Apocalipse que não há a intenção de Deus provar para o homem que ele existe. Não existe essa intenção de Deus. Se nós quisermos acreditar, bem, se não quiser, Deus vai continuar existindo. Porém, nós buscamos, né? Nós queremos argumentar sobre a existência de Deus. Isso é algo nosso, isso é algo comum nosso, meu, seu. Nós temos essa necessidade. E aí nós vamos falar hoje de 4 argumentos filosóficos que você pode conversar com um ateu sobre a existência de Deus e usar esses argumentos que é defendido tanto pela filosofia quanto pela ciência para falar sobre a existência de um ser superior. Vamos lá, primeiro argumento é o argumento cosmológico. Vamos falar de 4 argumentos. O primeiro é o cosmológico. O argumento cosmológico considera o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. Então, tudo que existe no universo, de acordo com a cosmologia, é porque houve um propósito, algo causou aquilo. Se aquilo existe, é porque foi causado. Aí alguém fala sobre a teoria do Big Bang, não acredita na existência de Deus. Eu acredito na teoria do Big Bang, não acredito que Deus criou o homem, que Deus criou o universo. Eu acredito que veio através de uma explosão. A cosmologia, ela acredita que para existir essa explosão em que tudo veio a acontecer, precisou ter algo antes para que causasse essa explosão. Não haveria possibilidade de haver essa explosão se não houvesse uma causa antes. Se não houvesse uma coisa antes que causasse essa explosão. Então essa é a ideia da cosmologia, a visão ou argumento cosmológico, que tudo que existe foi provocado, foi criado. Por mais que nós acreditamos ou venhamos a acreditar na teoria do Big Bang, para que essa grande explosão viesse a acontecer e viesse gerar o que nós conhecemos hoje, alguém ou algo causou essa explosão. E aí é claro que dentro da filosofia, da ciência, eles não falam de Deus propriamente, assim, diretamente, a não ser se seja um filósofo ou um cientista cristão. Mas caso ao contrário, eles defendem a ideia de que houve alguém. Então, se houve uma explosão, houve algo que causou essa explosão. E esse algo que precisa ser estudado. É esse algo que precisa ser estudado, que precisa ser desvendado, que precisa ser descoberto. Uma explosão dessa magnitude não aconteceria por acontecer. Essa é a visão cosmológica. Agora nós temos a visão teleológica. Essa visão concentra-se na evidência da harmonia, da ordem e do planejamento do universo. Se nós analisarmos de acordo com a visão teleológica,
ou teleológica, você vai ver que as coisas no universo elas funcionam sincronizadas. Elas funcionam no seu devido lugar. Se algo sair do seu devido lugar, isso causa tragédia. É só nós analisarmos a catraca ou funcionamento de um relógio. Eu não sei se tem alguém que assistiu esse vídeo, é curioso como eu, mas uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comprei um relógio, quando eu comprei um relógio, ele era não era nem da China, na época que eu comprei era do Paraguai que vinha para o Brasil, né? E eles paravam muito rápido, às vezes você comprava lá na cidade, quando você chegava em casa já estava parado. E aí eu abria para ver o que tinha acontecido, para trocar a bateria. E é interessantíssimo como funciona o relógio. As catraquinhas pequenininhas, elas funcionam em harmonia, em sincronia. A mesma coisa é o universo. Ele funciona em sincronia, os planetas, as estrelas. E essa sincronia não pode ter acontecido simplesmente numa explosão. De acordo com a teleologia ou teleológico, o conceito teleológico, foi sincronizado, foi organizado. Alguém fez isso. Alguém organizou. Nós, é claro, sabemos quem foi. Mas o universo, ele está sincronizado. Ele está muito organizado e aí fica difícil você sustentar a ideia de que tudo isso ocorreu em uma explosão. É meio complicado. É como se nós imaginássemos você, eu ir no supermercado, fazendo uma compra lá, comprando farinha de trigo, comprando leite, comprando ovos, açúcar, e aí você compra e põe tudo, fala, olha, não vou levar não, eu vou deixar aí para o caminhão de transporte que leva as compras levar. E aí o caminhão vai levar, ocorre um acidente no meio do caminho, esse caminhão capota, e capota muitas vezes na estrada e pega fogo. O caminhão que estava a sua compra, o caminhão que estava a farinha de trigo, o ovo, o açúcar, o leite. E de repente os bombeiros chegam lá e vai abrir o caminhão para ver se sobrou alguma coisa que dá para aproveitar. E quando eles abrem o caminhão, tá lá um bolo pronto, um bolo assado, porque no capotamento misturou tudo lá, as embalagens estourou e misturou tudo e fez uma massa para o bolo, e com a explosão, calor, aqueceu e assou o bolo. E os bombeiros agora têm um bolo para comer. É absurdo acreditar nessa ideia, né? Que isso possa acontecer. Da mesma forma, se torna absurdo nós analisarmos o universo, a sincronia que funciona o universo, que tudo isso ocorreu através de uma explosão. É muito complexo acreditar nessa ideia. Terceiro, nós temos ontológico, o conceito ontológico. Parte da ideia de Deus definido como um ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Então, a ideia ontológica é de que tudo que existe inferior foi criado por algo superior. Como que é isso, irmão Robert? Por mais que você, por exemplo, você pegue uma máquina de última geração, você pegue aí um robô, um computador que seja um computador top de linha, por mais que ele seja bom, por mais que ele tenha memória, por mais que ele seja uma máquina extraordinária, ela vai precisar de que o seu criador a manipule. Se o criador não ligar, não fazer funcionar, aquela máquina não vai servir para nada. Se o criador não passar para as outras pessoas como é que aquilo funciona, aquela máquina não vai ter serventia nenhuma. Então, a ideia ontológica, ela acredita que existe um ser superior, e esse ser superior criou as demais coisas.
que para haver coisas inferiores, houve um ser superior que criou. Então é a ideia do criacionismo e não do evolucionismo. A ideia que está presente aqui é a ideia da criação. E por último, e não menos importante, é o conceito moral que existe dentro de cada homem, que existe dentro de cada ser humano. Por mais que a pessoa não tenha temor a Deus, por mais que a pessoa nunca ouviu falar do Senhor Jesus, a pessoa nunca ouviu falar da grandeza de Deus, essa pessoa, ela tem um tribunal dentro de si. Ela tem um tribunal dentro da sua mente que fala para ela o que é certo e o que é errado, que orienta ela. De repente, você vai numa aldeia em que não existe legislação lá, não chegou ninguém lá para falar para aquela pessoa que não pode matar, que você não pode tirar a vida do seu ente querido, que você não pode tirar a vida de um amigo, de um parente. Mas lá na aldeia, mesmo onde não há legislação, existe um conceito moral que as pessoas entendem que não pode fazer isso, que não pode tirar a vida de um amigo, que não pode tirar a vida de um parente, de um ente querido. Por que isso, irmão Robert? Por causa do conceito moral que existe dentro do ser humano, que define o que é certo e o que é errado. Para o homem viver em harmonia, para o homem viver em comunhão, para o homem viver em comunidade, ele precisa desse conceito moral. Mesmo que não tenha nenhuma legislação que reja aquele grupo, existe o conceito moral que as pessoas que compõem esse grupo devem seguir. Então, mediante esse conceito moral de certo e errado, acreditamos que um ser superior colocou dentro do ser humano para que ele vivesse bem, para que ele vivesse em harmonia, para que ele cuidasse da natureza, para que ele cuidasse do ambiente que ele vive. E isso não pode ocorrer se não for Deus colocando esse sentimento dentro do homem. Que você possa refletir sobre esses 4 conceitos: cosmológico, teleológico, ontológico e moral. São os 4 argumentos filosóficos que falam da existência de Deus. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, fique com Deus.